É isso aí, meus amigos. A gente está muito feliz porque chegamos ao último episódio da série de mensagens para o coração. Uma série que abençoou tanto a nossa igreja, abençoou tanto a nossa vida ao longo de todo o mês de setembro, quando nós nos juntamos a um movimento global chamado Setembro Amarelo, para falar um pouco mais sobre a prevenção ou a conscientização no que diz respeito ao suicídio e também para dar visibilidade ao cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional. No primeiro domingo falamos para o coração ansioso, no segundo domingo para o coração ferido, no terceiro domingo para o coração solitário, e hoje nós estamos aqui para fechar essa série, e o subtema de hoje é para o coração ensinável. Para o coração ensinável. Irmãos, não havia um tema melhor para a gente poder fechar essa série tão importante, porque hoje eu vou falar com você sobre algo que eu defendo desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Eu acredito do fundo do coração que o chamado de Deus para nós, o chamado de Deus para a nossa igreja, é um chamado para a maturidade. E quando eu falo sobre maturidade, eu falo desse lugar onde nós somos capacitados por Deus para poder aplicar aquilo que nós aprendemos aqui, aquilo que nós aprendemos num GC, aquilo que nós aprendemos na escola bíblica, servindo nos ministérios, num aconselhamento pastoral. Tudo isso a gente pega e aplica na nossa vida diária, sem precisar ter alguém cercando a gente, sem precisar que sempre tem alguém pegando na nossa mão ou carregando a gente no colo. Isso não acontece aqui, eu sei. Nem a pessoa que está do seu lado, jamais. Isso nunca aconteceu na história da ADA. Isso acontece em outras igrejas, longe de nós. Mas há cristãos que dependem de pessoas carregando você no colo. E aí alguém diz assim, não, pastor, eu preciso de acompanhamento. Eu preciso que alguém me ensine exatamente o que eu tenho que fazer. Aí você fala assim, mas quantos anos de cristão você tem? Eu tenho 73 anos de cristão. Fala, meu amigo, já era para você ser apóstolo. Já era para você estar cuidando de muita gente. Né? Isso aqui não é uma fala contra o cuidado, muito pelo contrário. Isso é uma fala como um chamado à maturidade cristã. Ao longo desse mês, irmãos, Deus nos entregou palavras preciosas aqui. E você que perdeu algum dos sermões, ou você que está vindo hoje aqui pela primeira vez, você pode ter acesso a essas mensagens no nosso canal do YouTube. Nós separamos tudo com muito carinho para poder ministrar ao seu coração. Nós tivemos aqui no primeiro domingo, por exemplo, uma palavra para aqueles que andam ansiosos demais, trazendo toda hora o futuro para o presente e sobrecarregando o seu presente. Também tivemos a palavra para os feridos, que ao invés de trazer o futuro, acabam trazendo o passado. E aí feridas do passado são trazidas para o presente e também sobrecarregam. Nós também tivemos aqui no domingo passado uma palavra para os solitários, que vivem o presente muitas vezes sem esperança. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas a impressão que eu tive dessa série é como se Deus estivesse fazendo um receituário pra gente, sabe? Sabe quando você vai no médico com dor de cabeça e aí o médico faz uma receita para você? É como se Deus fosse o médico, nós fôssemos os pacientes, e a gente chega no consultório de Deus e ele no primeiro domingo deu uma receita, no segundo deu outra, no terceiro deu outra, daquilo que nós precisamos para vencer as nossas enfermidades. Mas o que acontece quando nós vamos ao médico, o médico receita algo para a gente e a gente ignora completamente essa receita e a gente joga fora? O que acontece? Nada. Você não é curado. Você não recebe a cura, no mínimo, na velocidade que a medicina poderia oferecer. É impossível alguém ser curado na velocidade que a medicina pode curar, se não seguir exatamente, na prática, aquilo que a medicina diz para fazer. Eu vou no médico quando eu estou com uma dor de cabeça muito forte, aí o médico diz assim, toma dipirona de 8 em 8 horas. No primeiro dia, se você é assim como eu, você toma de 8 em 8 horas, certinho, você coloca lá para despertar. No segundo dia, você já toma de 14 em 14 horas, porque você esqueceu, né? No terceiro dia, você está tomando de 48 em 48 horas. Aí no quarto dia, você já nem sabe mais, você estava com dor de cabeça, já foi, acabou mesmo. E aí o que acontece? A gente nunca tem condições de receber aquilo que a medicina tem para oferecer. O que eu quero dizer com muita sinceridade é que isso acontece na nossa vida de maneira integral. Não adianta
ouvir tudo que você ouve ao longo da sua história sobre a palavra de Deus, sobre os cultos que você frequenta, você é ministrado pelos louvores, você é ministrado pela palavra, você é ministrado em um monte de lugares. Não adianta de nada se você não aplicar na sua vida diária. E segura a bronca aí que eu apanhei muito preparando esse sermão, e eu já falei que eu não gosto de apanhar sozinho. Aí eu venho, bato em vocês, e a gente apanha junto e fica tudo certo. O tempo investido numa igreja de domingo a domingo, sem a intenção de praticar aquilo que se ouve, é inútil. Infelizmente. É por isso que hoje Deus está nos chamando a ter um coração ensinável. Um coração que tem condições de pegar todas as palavras que a gente ouve e aplicar no nosso dia a dia. Porque eu sinto, irmãos, que o maior desafio do cristão da nossa geração não é a falta de informação, é a falta da prática. Porque informação a gente tem demais. Essa semana, no começo da semana, eu peguei para assistir uma pregação de um pastor, ele é de outro estado, e eu tive condições de assistir a pregação dele assim, com um clique, facilmente. Ele é lá de Belo Horizonte, facilmente. Então, não é a falta de informação, mas é o que a gente faz com a informação que a gente recebe. Então, é sobre isso que Jesus quer nos ensinar hoje, e eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, então, em Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. A partir do versículo 46. Se você não trouxe sua Bíblia, esse texto será transmitido aqui no nosso telão, tá bom? Lucas 6:46 diz assim: Jesus está dizendo, tá? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Já podia terminar aqui, né? Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, vamos todos para casa. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com o que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar. Por quê? Porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. Ou lá em Mateus vai dizer sobre a areia. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Até aqui, meus irmãos. Essa história que Jesus está contando, ela é muito autoexplicativa, bem simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Primeiro porque Jesus já começa dando no meio de quem está ouvindo. E é importante a gente saber, quem está ouvindo aqui são os discípulos. Não é que Jesus está falando para a multidão, não. Jesus está falando para as pessoas que caminhavam com ele. Jesus está falando para aqueles que já tinham o costume de andar junto com ele, é discípulo. E aí ele já começa dizendo, vocês estão me chamando de Senhor, mas vocês não estão me obedecendo. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido de alguém chamar alguém de Senhor e não obedecer aquilo que o Senhor está dizendo para o seu servo? Para Jesus, o que parte dos seus discípulos estão vivendo era uma vida, no mínimo, incoerente. Porque eles queriam andar com Jesus, eles queriam ouvir Jesus, eles queriam ver Jesus realizar milagres, eles queriam até chamar Jesus de Senhor, mas na hora de obedecer, eles não queriam obedecer. É aí que ele decide contar essa história que a gente leu. Jesus coloca lado a lado dois homens, dois construtores. E aqui algumas informações importantes que esse texto traz para a gente. Primeira informação, ambos eram construtores. Então, os dois tinham experiência naquilo que estavam fazendo. Eles iam construir uma casa, mas eles sabiam do que eles estavam falando. Ambos queriam construir um lugar seguro para suas famílias. Eles queriam construir uma casa onde as famílias pudessem ficar, onde eles pudessem construir os seus filhos e tudo mais. Outra informação importante, é muito provável, baseado no livro de Lucas, ou naquilo que Lucas escreveu aqui para nós, que eles construíram na mesma região. Talvez eles até fossem vizinhos.
significa que as condições externas para a construção eram as mesmas, eram idênticas. O solo era o mesmo clima, os mesmos recursos. E depois de muita pesquisa, eu encontrei uma foto dessa época que eu trouxe aqui para vocês. Olha só. Essa foto bem bonita, de uma construção ali da época, de como provavelmente foi que eles fizeram. Percebam, a arquitetura é muito parecida. As casas são praticamente iguais. Só tem uma diferença. E essa é justamente a diferença que Jesus destaca. A altura é igual. A largura é igual. Mas a profundidade é diferente. A única diferença e a mais importante de todas estava naquilo que ninguém conseguia ver. O alicerce de uma era completamente diferente do alicerce da outra. Quando eu era menor, toda vez que eu lia esse texto, eu pensava em duas casas completamente afastadas. Eu pensava numa casa no alto de uma montanha e eu pensava numa casa na praia, na areia. Mas, na verdade, o escritor está dizendo que uma das casas, ou em uma das casas, o construtor cavou fundo. Quer dizer, é bem provável que os dois construíram sob a areia, mas em uma delas o cara cavou mais do que o outro. Ele cavou até encontrar um espaço rochoso para estabelecer o seu alicerce. Houve esforço, houve dedicação, houve trabalho duro, houve muita energia. Agora, do outro lado, tem um apressado. O cara que simplesmente passou a vassoura, nivelou a casa e nivelou o solo e falou, pô, tá pronto para eu construir a minha casa aqui. O apressado provavelmente olhou para o terreno, viu a facilidade e assim construiu a sua casa. Por quê? Porque ele pensou no hoje, ele pensou no agora. Pô, agora não está chovendo, agora não tem tempestade, então constrói de qualquer jeito, tá tudo bem. Então, para mim, a grande diferença entre esses dois homens é que um pensou na facilidade, o outro pensou na sustentabilidade. Um pensou no hoje, em como fazer o mais fácil com aquilo que ele tinha na mão hoje. Deixa eu fazer de qualquer jeito. Constrói, sobe aí. Não, mas você não quero nada, só constrói. O outro já pensou, como é que vai ser no futuro? E se chover? E se a tempestade chegar? Como que vai ser no dia que vier uma tempestade aqui e bater contra essa casa? Eu preciso de bons alicerces. No fim, as duas casas foram construídas, finalizadas, tudo estava pronto. Para quem passava na frente, elas eram idênticas. E aí, olha só que interessante o texto que a gente leu. Eu comparo a um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. É interessante que o texto não diz se a tempestade chegar. O texto diz quando a tempestade chegar. Porque eu não preciso ser profeta para dizer para você, a tempestade vai chegar na sua casa. Quantos podem dizer amém? Ninguém quer dizer, né? É ruim dizer amém. Pô, pastor, tempestade na minha casa? Vai chegar. Chega para todos nós. O desemprego chega, a enfermidade chega, o luto chega, a tristeza chega, o dia mau chega. É padrão, faz parte da vida. A grande questão é, como estará a nossa casa quando esse dia chegar? As duas casas foram submetidas às mesmas condições. E quando chegou, uma permaneceu de pé e a outra não. E aqui você já entendeu onde eu quero chegar. Porque essas casas representam a nossa vida. O solo representa o jeito como nós estamos construindo a nossa casa. Alguns construindo sobre areia, outros construindo de maneira mais profunda. E aqui, de maneira bem prática e objetiva, irmãos, eu quero trazer algumas lições para você que entende que não dá para menosprezar tudo aquilo que você ouviu ao longo desse mês, tudo aquilo que você ouviu ao longo dos últimos anos, e você quer, de fato, construir uma casa mais sólida, uma casa firme, uma casa que suporte o dia da adversidade, uma casa que suporte o dia da tempestade. A primeira realidade é que uma vida firme começa com a escolha diária de ir até Jesus. Ir até Jesus. Sabe, irmãos, acredite, é impossível construir uma vida sólida de verdade longe de Jesus. Impossível. Alguém pode dizer assim, não, pastor, eu estou longe de Jesus e financeiramente a minha vida é sólida. Sua vida aparentemente é sólida.
Porque na hora que a tempestade bater de verdade, você vai descobrir que nem todo o dinheiro do mundo é capaz de fazer você feliz plenamente. Não, pastor, você não está entendendo. O meu físico, ele é sólido. Eu conheço pessoas com um físico maravilhoso, que correm todos os dias, que trabalham todos os dias, que comem muito bem todos os dias e que de repente tem um piripaque e vão embora. A gente não consegue, é incapaz de construir uma vida sólida de verdade longe de Jesus. Agora, se Jesus está na base, se os nossos alicerces estão fincados em Jesus, a gente pode garantir que o nosso futuro, seja aqui, seja lá, será um futuro de paz. Agora, a verdade é que isso precisa partir de uma decisão consciente de ir até Jesus todos os dias. Irmãos, nós somos parte de uma geração, e isso é muito real na nossa geração, porque somos a geração midiática aí, que tudo aparece na televisão. Uma geração que faz de Jesus um evento. Uma geração que faz de Jesus uma marca, um slogan. Nós temos jogadores de futebol que colocam uma faixa na cabeça escrito 100% Jesus, mas que não sabem um pedaço da história de Jesus. Gente que faz de Jesus uma marca. Não, porque agora o fulano de tal, o famosão, ele converteu. Ele converteu, ele está na igreja, aí ele vai para a igreja, mas na segunda-feira seguinte ele está traindo a esposa. E a esposa está traindo o marido, e vira aquela confusão, e é divórcio para cá, divórcio para lá. É alguém que se converte, mas continua cantando coisas feias por aí. Mas converteu. Converteu não. Fez de Jesus uma marca. Não, agora eu sou cristão. Tá, mas e os frutos que o cristianismo exige? Somos uma geração de políticos que vão para a igreja de 4 em 4 anos, com a maior cara lavada. Não todos, mas muitos. Aí eles chegam na igreja, para cumprimentar, eles cumprimentam todos vocês. Ficaram 4 anos sem cumprimentar, mas agora é importante. Eles cumprimentam todos vocês, chegam aqui, sentam nas primeiras fileiras, aí colocam a mão no coração, e aí alguém está filmando eles, e aí quando termina de filmar, eles já passam para outra igreja, porque eles precisam passar por algumas igrejas naquele dia. Por quê? Porque converteu? Não! Porque Jesus é uma marca, é um slogan importante para eles. Vamos falar de nós, pessoas que vão até Jesus só quando tudo vai mal, quando a casa cai. Esse é o tipo de postura, irmãos, de alguém que constrói uma casa na areia. Gente que quer ver a casa de pé, gente que quer desfrutar da proteção, do lazer que a casa oferece, mas não está disposta a pagar o preço de trabalhar duro para manter essa casa de pé. Quer tudo que Jesus tem para oferecer, mas insiste em construir uma vida longe de Jesus. Eu chamo isso de gente que quer estabilidade, mas que vive uma espiritualidade de emergência. Já viu espiritualidade de emergência? É quando tudo vai mal, aí lembra de Jesus. Quando a casa está à beira do colapso, não, a gente precisa ir para a igreja. Pô, mas você precisava ir para a igreja também no dia bom, quando as coisas funcionavam. E aqui está um detalhe importante, irmãos. Jesus não força ninguém a ir até ele. Ele não obriga ninguém a chamá-lo de Senhor. É por isso que ele questiona, vocês estão me chamando de Senhor, mas não obedecem aquilo que eu digo. Eu tenho certeza que ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você estar aqui hoje. Se alguém fez isso, você faz um sinal aí que eu vou te proteger. Eu vejo agora, daqui de cima. Só, pastor, ninguém me obrigou, não. Minha mulher me obrigou, pastor, por favor. Isso é um detalhe importante. Porque a escolha de ir até Jesus é nossa. A escolha de estar aqui é sua, é minha. E talvez esse seja o primeiro convite de Deus para nós hoje. O convite para voltarmos a ir até Jesus todos os dias. Não é um convite para voltarmos a ir para a igreja, porque a gente é bom em vir para a igreja. É um convite para voltarmos a fazer de Jesus a nossa prioridade máxima de todos os dias. Sabe, é voltar para o lugar onde Jesus era tudo que a gente tinha. Onde Jesus era o nosso companheiro quando a gente acordava, na ida ao trabalho, numa reunião na empresa, na decisão importante que a gente tinha para tomar. É quando a gente acorda de manhã e Jesus é o primeiro pensamento da manhã. É quando a gente vai dormir e Jesus é o último pensamento da noite. É quando a gente, lembra quando a gente se converteu? Que ler a palavra é um negócio que a gente era mais apaixonado. E a gente queria ler a Bíblia de cabo a rabo, e a gente só ouvia música de crente, a gente só conversava com crente, a gente só queria falar de Jesus. Eu não estou falando que você tem que virar bitolado e chato, não. O que eu estou dizendo é que Deus precisa voltar a ser o nosso melhor amigo. Há um exemplo na Bíblia de quando Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro,
E aí tem duas mulheres, e uma das mulheres está na cozinha, está fazendo a comida, está lavando a louça, está organizando as coisas, enquanto a outra está sentada aos pés de Jesus. E aí a Marta fica brava, e aí Jesus fala: Marta, tem duas mulheres aqui. Uma está cuidando das coisas, a outra escolheu a melhor parte, que é poder ouvir a voz do mestre. Talvez você chegou em setembro numa temporada de instabilidade, emocionalmente, espiritualmente, e o meu convite a você hoje é muito simples. Antes de tudo, busque a presença do Senhor. Como o faminto busca o pão, como o sedento busca a água, que a gente comece a buscar, ou volte a buscar a presença do Senhor com todas as nossas forças, decidir ir até Jesus, antes de tomar decisões, antes de buscar conselhos, antes de tentar resolver tudo sozinho. Volte para Jesus e firme os seus passos nele para a glória do nome do Senhor. Uma vida firme começa com a escolha de ir até Jesus, e a segunda verdade é que uma vida firme é construída por quem escolhe ouvir o que Jesus diz. Porque há muitas pessoas que são muito boas em ir até Jesus, mas são muito ruins em ouvir aquilo que Jesus tem para dizer. Esse é um princípio poderoso. Não adianta se aproximar de Jesus se você não estiver disposto a ouvir aquilo que ele tem para dizer. Não adianta você vir para a igreja se o seu corpo está aqui e sua alma está em outro lugar. Porque tem gente que vem para a igreja simplesmente para cumprir a tabela. Falou: não, já fui para a igreja, lá tem uma energia boa, né? Já viu? Se você fala que a igreja tem uma energia boa, eu vou te dar o nome da energia, Jesus. Aí a partir de hoje, quando você falar, você fala assim: nossa, Jesus está lá na igreja, por isso que eu vou. Já melhorou 100% a sua frase. Não, porque eu vou lá porque eu me sinto bem. Tem que sentir bem mesmo. Mas não adianta estar aqui de corpo presente e a cabeça está em outro lugar. Ouvir o que Jesus tem para dizer não é simplesmente estar com o corpo físico. Eu não estou falando só da igreja, eu poderia falar de qualquer outro lugar, porque tem gente que vai com o corpo físico para a Bíblia, mas lê 3 versículos e já não sabe mais nada do que está falando, e tem que ler de novo, tem que ler de novo. É ouvir com atenção aquilo que o Senhor está dizendo. Irmãos, a Bíblia está cheia de pessoas que foram até Jesus e não foram transformadas. Gente que passou por Jesus, mas não permitiu que Jesus passasse por elas. Tem um exemplo, Lucas capítulo 18, um homem que a gente não faz ideia do nome, mas a gente chama ele de o jovem rico. É um cara que chegou até Jesus e disse: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele: vende o que você tem, reparte com os pobres. A Bíblia diz que esse jovem simplesmente foi embora, muito triste, porque ele tinha muito dinheiro, muitas posses. Quer dizer, ele foi para a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, recebeu a resposta certa, mas não ouviu, foi embora, perdeu a oportunidade de ser salvo. Irmãos, eu vou ser muito vulnerável aqui com vocês. Deus tem falado muito comigo sobre entretenimento. Ao longo da preparação desse sermão, Deus falou muito comigo claramente. Eu pensei que era para vocês, mas era para mim. Mas talvez seja para vocês, então vão apanhar junto aqui de novo. Deus falou comigo sobre o quanto, infelizmente, eu sou assaltado todos os dias por causa do celular. O quanto eu tenho entregue o melhor dos meus dias, o melhor das minhas semanas, o melhor das minhas horas para ficar rolando o celular. Eu não sei se você sabe, mas as pesquisas apontam que o Brasil é o segundo país do mundo que mais passa tempo no celular, em redes sociais. Porque você pode falar: pastor, mas eu trabalho com o celular. Não estou falando de você, estou falando do tempo que você, apesar de trabalhar com o celular, gasta nas redes sociais, no YouTube, na Netflix, no Instagram, no TikTok. São 9 horas por dia rolando o celular. E Deus falou comigo: Diego, você já percebeu o quanto você romantiza o vício do celular? E talvez isso alcance o coração de alguém aqui. Porque eu disse: Senhor, é verdade. Porque eu gasto tanto tempo no celular que eu perco o tempo de poder ouvir a voz de Deus através de vocês, de amigos, de um café, da Cacá, do Bruninho, de ver a voz de Deus na natureza, de ver a voz de Deus brincando com meu filho com saúde, de ver a voz de Deus assistindo uma pregação, e de também ouvir a voz de Deus, às vezes, num momento de descanso na televisão. O grande problema é que há uma desproporcionalidade nisso. Porque a pergunta é, e aqui é uma questão básica, eu passo lá um tempão no celular, com um monte de, qual é a palavra? Esqueci de novo, nos 3 cultos eu esqueci, incentivos, não é incentivo a palavra, sei lá, ninguém lembrou, no culto das 9 e das 10, das 11 lembraram, meus irmãos. Enfim, estímulos, quem falou?
Ganhou um prêmio, Dan. Obrigado. Só por causa disso você vai tocar hoje no final, tá bom? Estímulos. Você está lá cheio de estímulo. Cheio de estímulo. É luz, é cor, é movimento, é risada, é coisa engraçada. E aí você vê a foto do irmão, e o nosso irmão tá lá, e aí já volta para cá. E é estímulo atrás de estímulo, de coisa que a gente gosta de ver. Aí, irmãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Tá tudo certo. Agora eu vou desromantizar a palavra de Deus. Continua sendo a palavra de Deus. Mas aí você, depois de 9 horas de estímulo, aí você pega um livro, que é preto e branco. Não tem um movimento, uma cor, não tem nada. E aí você tem que focar aqui, sem nenhum tipo de estímulo. Como que a gente foca? Como que a gente faz para conseguir ir para a oração sem estímulo? Num lugar onde a gente fala, e às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus de maneira audível, como você vê num vídeo de TikTok. Como manter o estímulo em dia para ler a palavra e para orar? A gente está sendo assaltado todos os dias. A gente está sendo impedido de ouvir a voz de Deus. E mais uma vez, eu não estou dizendo que você tem que chegar e demonizar o seu celular e jogar fora. Eu estou falando sobre o princípio da proporcionalidade. Do quanto a gente tem sido roubado e achado normal. Ou a gente acha normal a gente vir para a igreja e não conseguir ficar 2 horas sem olhar alguma coisa que a gente nem sabe o que era. Sabe como se constrói uma vida sólida assim? Não se constrói, a não ser que a gente vire a chave e comece a não só para ir para perto de Jesus, mas também fazer os nossos ouvidos se atentarem àquilo que Ele está dizendo, através de tantas coisas. E aí, quanto mais a gente ama Jesus, quanto mais a gente ouve a Jesus, menos o mundo vai ter espaço no nosso coração, mais satisfeitos a gente vai ficando na presença do Senhor. E volto a dizer, a presença do Senhor não se resume à palavra, não se resume à oração. A presença do Senhor é um café com o seu amigo. A presença do Senhor está num café com a sua família. A presença do Senhor está num dia em que você vai jogar bola com os seus amigos. No dia que você sai para ir para o shopping com as suas amigas e a presença do Senhor vai te cercando, isso vai alimentando o seu coração. Isso é ter um coração ensinável. No meio de tantas vozes, de tantos influenciadores, de tantos estímulos diferentes, uma vida sólida continua sendo construída por aqueles que decidem parar para ouvir aquilo que Jesus tem para dizer. E talvez esse seja o segundo convite do Senhor para nós. Talvez você está ouvindo muitas vozes, assim como eu. Vozes que te dizem que não vai dar certo, vozes que te lembram do passado, vozes que te fazem duvidar do seu valor, vozes que querem te manter aprisionado. E hoje Jesus vem para dizer para nós, ei, só está te faltando uma coisa, você veio para o lugar certo, só está te faltando parar para ouvir aquilo que eu estou dizendo para você e gritando ao seu coração todos os dias. É a voz que diz que você é amado, que você é escolhido, que há um futuro de paz para você, que há um futuro de bênção para você, que você é perdoado e que a próxima estação pode ser uma bênção para a sua história em nome de Jesus. Assim a gente vai conseguir construir uma vida firme. Agora é interessante que o texto diz, Jesus compara o homem que construiu a sua casa com aquele que veio, ouviu, mas uma vida firme também é confirmada na prática do que aprendemos com Jesus. A casa que permanece de pé é a casa daquele que vem até Jesus, ouve aquilo que ele tem para dizer e pratica. Irmãos, sinto muito, mas não adianta se aproximar de Jesus, ouvir o que ele tem para dizer, se a gente não tiver condições de se esforçar para praticar aquilo que a gente ouviu. E aqui talvez está o ponto mais decisivo de todos. A diferença entre a casa que caiu e a casa que permaneceu de pé não está em ir até Jesus ou ouvir Jesus, e é isso que a gente está fazendo hoje. A diferença está em praticar aquilo que se ouviu. Significa que a prática é justamente o que transforma a palavra num alicerce seguro. É a prática da palavra. E eu sei que tem pessoas que olham e dizem assim, pastor, mas sabe por que eu não pratico? Porque eu não entendo. Pô, eu leio Levítico, eu não entendo nada. Mas que raio que vocês ficam lendo Levítico toda hora? Eu não leio Levítico toda hora. Meu, passa por ele, vai embora. Esquece. O pastor está falando da Bíblia, mas lê rapidinho lá e vaza. Tem muita coisa lá que já foi, não era pra gente. Aí você olha, o princípio por trás daquilo que está lá é maravilhoso. Tem que ler, pelo amor de Deus. Vão me cancelar aí. Mas não é sobre isso. O que eu estou dizendo é que a gente gasta muito tempo lendo aquilo que a gente não entende e pouco tempo praticando aquilo que a gente já entendeu. Tem gente que está viciada em ver o Apocalipse. Não, pastor, é porque eu gasto a minha vida inteira para entender. E a besta que subiu do mar? Eu sei lá. Desde que quando eu era pequeno,
O anticristo já apareceu umas 73 vezes. O anticristo já foi 6 papas, 7 presidentes, 4 jogadores de futebol. E aí a gente vai, não, agora o anticristo é o Ayrton Senna. Não, não é o Ayrton Senna. Não, agora é o Donald Trump, é o Lula, é o Bolsonaro. E a gente vai dando nome. Não, o anticristo já nasceu. Não nasceu. Aí eu vi até um meme na internet esses dias, Gui, um menino falando, eu com 8 anos, e se eu for o anticristo? E a gente vai nessa, essas neuras. E aí a gente vai gastando tempo com aquilo que a gente não entende, e Deus está falando, ei, você já entendeu que você deveria amar os seus inimigos? Já entendi, e por que você não está praticando? Você já entendeu que você deveria perdoar aqueles que te perseguem? Já entendi, por que você não está perdoando? Você já entendeu que você deveria ser generoso, não só com a casa do Senhor, mas com as pessoas? E por que você não está sendo? Por que gastar tanto tempo sem conseguir praticar o que a gente não entende? Se a gente poderia estar praticando aquilo que a gente já entendeu. Sabe, irmãos, eu tento muito, isso é intencional da minha parte, lutar para que a palavra chegue do jeito mais simples possível. Eu sei que eu não sou o cara mais rebuscado. Se você quer um cara rebuscado, vai ouvir o Augusto Nicodemos, é muito legal. Tem muito cara, eu posso te indicar uns 75 caras bem mais rebuscados. Mas o que eu quero dizer é que você precisa entender aquilo que eu estou falando para você conseguir praticar amanhã. Eu não estou falando nada demais aqui, nada que você não saiba. Ou eu estou dizendo para você ir para mais perto de Jesus. Eu estou dizendo para você ouvir um pouco mais o que ele tem para dizer e praticar aquilo que você ouviu. É por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 22, vem dizer para complementar, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Ou seja, quem ouve e não pratica, se engana. Gente que vem, gente que ouve, mas na hora de colocar em prática, não lembra de nada. A Bíblia está falando que quem age assim não está enganando o pastor, não está enganando a igreja, está enganando a si mesmo. É como alguém que fala para o personal trainer da academia, não, pode achar que eu estou fazendo, mas não está. Quem você está enganando, ele ou você? Você, que vai continuar com o mesmo corpo, com a mesma saúde, mas na verdade você está, nossa, já viu? A minha Nutri vai me matar. Vai nada, ela nem sabe que você existe. Você não está enganando você está enganando a você mesmo. Sabe, eu estou falando com você que talvez já tenha ouvido muita coisa, já participou de muitos cultos, já leu muitos textos. Eu posso garantir para você, você não precisava de mais um culto para mudar. Você não precisava de mais um louvor para mudar. Você não precisava de mais uma pregação, porque eu volto a dizer, eu não estou pregando nada que você não saiba. O que a gente precisa é começar a praticar aquilo que a gente ouve. Você já ouviu aqui no primeiro domingo que você deveria contemplar mais a criação. Sabe o que está faltando? Ir contemplar. Você ouviu aqui que você deveria perdoar quem te feriu. Pastor, o que está faltando? Ir e perdoar. A gente ouve a vida inteira sobre devocional, sobre gastar tempo com a palavra, sobre construir uma vida de oração. O que está faltando para a gente mudar de vida? É praticar. Porque sua vida não vai mudar enquanto você não praticar aquilo que você já aprendeu. E aqui vai uma verdade com muito carinho, irmãos. Não adianta saber muito da Bíblia se a sua vida continua no mesmo lugar. Você pode ser um crânio na Bíblia, se você não praticar, não serve de absolutamente nada. Não adianta saber muito da Bíblia se a sua vida continua a mesma. A palavra de Deus só tem poder quando ela é vivida. É a prática que transforma o nosso coração. E hoje talvez Deus está te chamando simplesmente para obedecer aquilo que você já sabe. Você quer construir uma casa sólida? Pastor, o meu casamento estava à beira do colapso. Está porque você não está praticando a palavra de Deus. Qual é o fundamento que você está dando para a sua vida? Qual é o fundamento que eu estou entregando para o Bruninho? Se eu entregar um fundamento de areia, a casa vai cair. E aí tem gente construindo relacionamentos na areia, ministérios na areia, profissões na areia. A sua carreira está sendo construída na areia e você não está percebendo. Quando o vento bater, a casa vai cair. Mas felizes aqueles que firmam as suas casas sob a rocha. A rocha não sustenta só quem escuta, a rocha sustenta quem obedece. A tempestade não derruba a casa de quem decidiu seguir as orientações do Senhor. Quando eu era pequeno eu aprendi que a Bíblia é o manual do fabricante. A Bíblia é aquilo que vai te mostrar exatamente como se portar. Numa reunião da empresa, no seu casamento, na criação do seu filho, em qualquer decisão que você precise tomar. Jesus termina a história dizendo que a tempestade veio para os dois. O caos alcançou as duas construções. Só que só uma ficou de pé. Não foi sorte. Hoje
eu fui almoçar na casa de um casal aqui da nossa igreja, o Zé e a Rita. Muitos de vocês conhecem. Eles foram os nossos professores do Casados para Sempre. Quando eu e a Cacá fizemos Casados para Sempre, há muitos anos atrás, aqui na DAI São Bernardo, eles foram nossos professores. Conversando com eles, conversando com o Zé mais especificamente, o Zé falou assim: pastor, vou completar 40 anos de casado. Quando eu conto para as pessoas, eu falo que eu estou no meu 4º casamento. Aí as pessoas se assustam. Aí ele fala assim: no 4º casamento com a mesma esposa, já são 4 décadas. Irmãos, não é sorte não. Não é sorte que sustenta um casamento 40 anos. É firmar o casamento no lugar certo. Tem gente que está aí voando baixo na sua profissão, não é sorte não. Isso é firmar no lugar certo. E essa é a minha oração. Que nunca nos falte um bom fundamento. E o melhor fundamento, e o único fundamento, é aquilo que Jesus diz a nosso respeito. Jesus precisa ser o fundamento da sua história. Fundamento não é aquilo que a gente sente. Fundamento é aquilo que a gente vive. Que o Senhor encontre em nós hoje uma casa obediente. Um coração ensinável. Volto a dizer, você tem 2 opções. Você pode esquecer tudo que eu falei. Ignorar tudo isso. Isso aqui se tornar só mais um dia na sua vida. Mais um culto. Mais 2 horas que você entregou para a igreja. Ou, isso aqui pode se tornar uma virada de chave para a sua história. A partir de hoje, eu vi uma vez um cara falando, um ator, você tem a opção de ter um dia ou o dia 1. Não, um dia eu pratico isso que a Bíblia está dizendo. Não, um dia eu vou me aproximar do Senhor. Não, um dia eu decido por Jesus. Um dia eu perdoo. Um dia eu começo a amar os meus inimigos. Um dia. Ou você pode dizer, não, hoje é o dia 1. O dia 1 de todos os dias em que eu vou começar a seguir aquilo que a palavra diz. O dia 1 de amar os meus inimigos. O dia 1. Eu oro pelo seu dia 1 hoje, em nome de Jesus. Um dia de firmar a sua história no lugar certo. Que Jesus seja o nosso fundamento, para a glória do nome do Senhor. Eu quero orar por você. Se você pode se colocar de pé, aí onde você está. Eu quero te dar 30 segundos para você colocar a mão no seu coração e fazer um pedido honesto ao Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda a praticar tudo que eu estou ouvindo. Me ajuda a praticar cada pregação que eu tenho ouvido. Me ajuda a praticar, Senhor. Senhor, nós não queremos ser daqueles que constroem suas casas na areia. Quando a primeira tempestade bate, derruba. São casas frágeis, casas fáceis de construir. Quando a gente olha de fora, parece igual a todas as outras, mas quando o vento bate, se o alicerce não é bom, a casa cai. Deus nos livra disso. Nos livra de casamentos construídos sobre areia. Nos livra de carreiras construídas sobre areia. Nos livra de ministérios, uma igreja, uma família construída sobre areia. Pai, que o Senhor seja o fundamento, assim como as cartas paulinas dizem, que a gente não construa sobre nenhum outro fundamento a não ser Jesus. Que o Senhor seja tudo em nós. Pai, que as nossas vidas apontem para o Senhor, para a glória do seu nome. Que a nossa casa seja construída sobre um fundamento sólido, vidas estáveis, para a glória do seu nome, onde havia instabilidade, que a sua estabilidade chegue sobre os nossos corações, para a glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.